Olá, tudo bem? Você sabe qual a importância da oratória na sua vida pessoal e profissional? E na vida do operador do direito? Juiz, promotor, delegado de polícia, advogado, procuradores de Estado. Pois é, a oratória, ela é uma técnica, é uma capacidade que pode ser aprendida. E sem sombra de dúvidas, nós convidamos um dos maiores mestres do Brasil para falar sobre a importância da oratória para o operador de direito. Ele é J.B. Oliveira, jornalista, professor, advogado e especialista no assunto. E sem sombra de dúvidas, você vai comungar da mesma opinião que eu após assistir essa matéria. Vamos à matéria. Olá, eu sou J.B. Oliveira. Sou advogado, professor, jornalista e especialmente professor de oratória, de comunicação. Vou falar sobre um tema que interessa ao advogado, aos operadores de direito, mas a todas as pessoas. O tema é a importância da oratória para o operador do direito. E permite uma outra pergunta. Qual é a importância do bisturi para o cirurgião? Qual é a importância do pincel para o pintor? E a resposta é uma só: importância máxima. Porque o bisturi é um instrumento de trabalho do cirurgião, assim como o pincel o é do pintor. Qual a importância da oratória para o operador do direito? A resposta não poderia ser outra: importância máxima. É a sua ferramenta, é o seu instrumento de trabalho. Não se concebe um bom advogado que não tenha um mínimo de boa comunicação, de boa oratória. Alguém poderá pensar, mas oratória? Oratória é para quem vai falar para grandes públicos, para quem vai pregar, para quem vai enfrentar uma multidão, aí precisa de oratória. Lê do engano. Vamos analisar a origem da palavra oratória. É o latim os oris, que significa boca. E oratória vem do genitivo singular oris, que significa da boca. Consequentemente, toda a comunicação oriunda da boca é oratória. Mesmo a conversa dialogada, mesmo o bate-papo com um amigo, a conversa em casa, com o filho, com a esposa, com a sogra, é oratória. Qualquer forma de comunicação falada é oratória. E o advogado depende da oratória. Alguém poderá ainda objetar: não, mas eu trabalho escrevendo, eu não sou criminalista. Sim, e nos instantes em que você vai falar com um cliente em potencial, e no despacho interlocutório, naquele momento que você vai falar com o magistrado, aí, exatamente aí, você precisa de uma técnica oratória, para que você não sofra aqueles embaraços, aqueles bloqueios tão prejudiciais à boa comunicação, e especialmente a comunicação profissional, a comunicação técnico-jurídica. Mas afinal, o que é oratória? Oratória é apenas o somatório de dois fatores. O primeiro se chama eloquência. E eloquência nós podemos traduzir por loquacidade, fluência verbal, facilidade de sequenciar uma palavra a outra. A eloquência é importante porque você não fica se repetindo ou não fica incidindo naquelas muletas verbais ao estilo de né, tá, ok, certo, que tanto atrapalham e empobrecem a comunicação. A fluência permite que a pessoa fale o tempo que precisar falar, sem ter que fazer uso desses recursos empobrecedores da comunicação. E aí cabe uma pergunta: como fazer para adquirir eloquência? Como fazer para ser eloquente? É muito simples.
lendo bons livros. Lendo com atenção, lendo procurando absorver o conteúdo, isto é, as palavras, para com estas palavras enriquecer o seu vocabulário. Formar um vocabulário vasto, amplo, de tal maneira que no instante em que você vá falar, as palavras estejam todas prontinhas à sua disposição na sua memória. Para não se dar o caso de você querer usar uma palavra e esquecê-la e não conhecer um sinônimo para ela. E aí vem o an, vem o né, ou no caso do advogado, aquelas expressões mais rebuscadas, mas que não deixam de ser muletas. E por assim dizer, que é uma forma também de empobrecimento. Digamos assim, também é uma forma de empobrecimento. Aí está, o primeiro elemento se chama eloquência. Adquire-se através da leitura atenta de bons livros. Eu tenho algumas sugestões. Um deles se chama Boas Dicas para Boas Falas. Outro se chama Falar Bem é Bem Fácil. Falaremos a respeito deles logo mais. O outro elemento que compõe a oratória chama-se retórica e é traduzido como a arte de conduzir as palavras. Não basta falar, não basta jogar as palavras no ar, temos que conduzi-las. Para quê? Para que elas atinjam os ouvidos. É necessário que nós atinjamos os ouvidos da pessoa a quem estamos nos dirigindo, da pessoa ou pessoas. Porque há casos em que alguém está falando e ninguém está ouvindo. Então, a retórica é a arte de conduzir as palavras para atingir os ouvidos, para que a pessoa a quem você se dirige ouça suas palavras. Mas não basta isto, porque os ouvidos não decidem coisa alguma, não são centro decisório. Não basta que penetre os ouvidos, é necessário que chegue àquele ponto em que as decisões são tomadas, principalmente no caso do advogado, cujo objetivo é obter o livre convencimento do juiz. E para obter o livre convencimento do juiz, precisa chegar ao cérebro, à mente do juiz, ao ponto em que as informações são processadas e provocam uma decisão, naturalmente, favorável ao nosso pleito. Para isto, a oratória nos diz, através da retórica, que as palavras têm que ser conduzidas com coerência, com inteligência, com pertinência, com lógica, para que, além dos ouvidos, atinjamos também a mente, o cérebro, o ponto de decisão. Basta? Fechamos aqui? Não. Por uma simples razão. Nós vamos nos dirigir a pessoas, a seres humanos, que não têm apenas ouvido e mente. Tem algo muito mais importante que se chama alma, coração. A retórica nos orienta a que atinjamos ouvidos, mente, mas também alma, coração. Se as decisões são tomadas no centro, no núcleo da razão, que é o cérebro, elas são influenciadas diretamente pela emoção, pela alma. Por isso, o advogado deve saber trabalhar este sensível ponto do organismo humano que se chama alma, coração. Suas palavras não devem ter apenas um direcionamento racional, lógico. Deve ter também um direcionamento emocional. Porque o juiz, e hoje temos muitas magistradas, portanto a juíza, estará analisando o aspecto jurídico, mas também sendo envolvido ou envolvida pelo aspecto emocional. Haverá de existir uma razão pela qual alguém
tomou uma atitude que se transformou em um ilícito. Será a necessidade? Então vamos falar da necessidade que existe em todos os seres humanos. Será o medo? Muitos praticaram determinadas ações delitivas por causa do medo. Vamos falar do medo que a pessoa sentiu dentro de determinada situação. Será a pressão da sociedade? Nós vivemos em uma sociedade altamente estressante. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. E pode ser que no momento desse a pessoa tenha agido de maneira violenta. Afinal de contas, uma das teses muito abraçadas pelos nossos colegas, operadores do direito, advogados da área criminalista, é a defesa através da tese da violenta emoção após injusta provocação. É muito difícil, diante de uma provocação, que a pessoa não sofra uma violenta emoção. Vamos traduzir em palavras esta violenta emoção, dizendo como ela tomou conta da pessoa de tal maneira que até cegou sua razão e fez com que praticasse um ato ilícito. Nós não estamos falando apenas com base na razão, na lógica técnico-jurídica, mas com base no sentimento humano, na alma. Aí está. Oratória é o conjunto, portanto, desses dois fatores, a eloquência e a retórica. A retórica fazendo com que nos valhamos de recursos para atingir o ouvido, portanto, falando de maneira clara, de maneira firme, para que as nossas palavras não se percam entre nós e o interlocutor, mas que falemos também a mente, usando razão, usando lógica, usando coerência, mas, acima de tudo, que falemos ao coração, à mente do julgador ou da pessoa a quem queremos sensibilizar com as nossas palavras. Este livro, Boas Dicas para Boas Falas, é a minha mais recente obra na área de comunicação. E ele traz dicas importantes para você otimizar a sua comunicação, como coerência, concisão, colocação de voz, corporalidade e outros tantos fatores importantes para a boa comunicação, para a oratória correta. Termino com uma observação. Você julga que em um processo quem está sendo julgado é o réu? É o acusado? Lê do engano. Quem está sendo, na realidade, julgado é o advogado. Porque do seu desempenho, da maneira como ele se comportar profissionalmente, vai resultar a condenação ou a absolvição daquele que está sendo acusado. Pense nisso.